Operação Lava Jato Palocci. Lula de interferir em fundos de pensão. Ex-ministro detalha em decisão do petista na Previ, Petros e Funcef para investir em Brasil, criada em 2010 para contratar para a Petrobras construção de navios sondas para exploração do pré-sal. 25 de novembro. Em delação premiada à Polícia Federal, o ex-ministro Antônio Palocci relata suposta atuação criminosa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para viabilizar o projeto de nacionalizar a indústria naval e arrecadar recursos para 4 ou 5 campanhas do PT, em especial a primeira eleição de Dilma Rousseff, em 2010, a reboque da descoberta do pré-sal. Segundo Palocci, Lula e Dilma teriam determinado indevidamente a 5 ex-dirigentes dos fundos de pensão do Banco do Brasil, Previ, da Caixa Econômica Federal, Funcef, e da Petrobras, Petros, indicados aos cargos pelo PT, que capitalizassem o projeto Sondas. A operação financeira, que resultou na criação da Sete Brasil, em 2010, viabilizou a construção no Brasil dos navios com embarcações que perfuram os de petróleo para a Petrobras explorar o pré-sal. A estatal anunciara em 2008 que precisaria de 40 equipamentos no mundo. Dentro desse investimento, tinha todo o ilícito possível, afirmou o ex-ministro, em depoimento à PF. A de Lula que, assim como Palocci, está preso e condenado pela Operação Lava Jato eram cumpridas, diz os presidentes dos fundos, segundo ele, eram cobrados a investir. A Polícia Federal levantou dados que corroborariam a delação a indicar que prazos, estudos técnicos detalhados e apontamentos de riscos e prejuízos foram ignorados. O delator afirma que todos sabiam que estavam descumprindo os critérios internos, também gerando propinas ao partido. 5 ex-dirigentes são citados: Sérgio Rosa e Ricardo Flores, Previ, Guilherme Lacerda, Funcef, e Wagner Pinheiro e Luiz Carlos Afonso, Petros. Na sexta-feira, como parte da 56ª fase da Lava Jato, a Justiça determinou a prisão de Afonso, enquanto endereço operações de busca e apreensão. Ambos são investigados por supostas irregularidades em obra da sede da Petrobras na Bahia. Palocci cita reuniões de Lula com os representantes dos fundos, muitas vezes em conjunto, outras separadamente. A delação forneceu ao PF pistas para confirmação dos encontros, alguns em reuniões oficiais com atas. O ex-ministro afirmou ter alertado Lula sobre os riscos, por não serem atas de reuniões, mas sim relatos de ilícitos. O delator disse ter sido procurado por ex-dirigentes dos fundos, que demonstraram preocupação. Eles pediam para que o ajudasse a tirar a pressão do Lula e da Dilma para que eles pudessem ter tempo de avaliar o projeto e fazer os investimentos de forma adequada. Segundo ele, o presidente reagia muito mal. Ele, Lula, falava: quem foi eleito fui eu, ou eles cumprem o que eu quero que façam ou eu troco os presidentes. Delator. Palocci não é um colaborador qualquer. Preso desde outubro de 2016 em Curitiba e condenado a 12 anos. Além de ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma, ele foi um dos coordenadores das campanhas do PT, interface do partido com o empresariado e o setor financeiro, membro do Conselho de Administração da Petrobras e responsável pela indicação de alguns dos presidentes dos fundos de pensão de estatais. O PT ocupou os comandos da Previ, Funcef e Petros desde o início do governo Lula, em 2003, segundo o delator. O ex-ministro das Comunicações Luiz Guziquem, que morreu em 2013, era o principal responsável pela área. Palocci diz que foi padrinho político de Sérgio Rosa e Wagner Pinheiro e que o ex-ministro José Dirceu indicou Guilherme Lacerda, todos com aval de Guziquem. O papel de liderança de Palocci no esquema político de corrupção alvo da Lava Jato pesou na decisão da Polícia Federal em aceitar a delação. Os termos acordados foram homologados em junho pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar nesta semana a eficácia da colaboração para obtenção dos benefícios de redução de pena. 7. A nacionalização do setor naval garantiu no final do segundo mandato de Lula a promessa de 100 mil empregos nos estaleiros e milhões em contratos vinculados à Petrobras. E os 28 fechados entre 2011 e 2012 no primeiro pacote somavam 22 bilhões de dólares. Os aportes de recursos da Funcef, Petros e Previ foram fundamentais para a consolidação dos investimentos que resultaram na criação da Sete Brasil Participações S, a sociedade da Petrobras, que tinha 10% das cotas, e do FIP Sondas, 90%,
composto majoritariamente por dinheiro dos fundos previdenciários e dos bancos BTG, Santander e Bradesco. A Sete Brasil, criada em dezembro de 2010, ficou responsável por contratar as construções dos navios-sondas de estaleiros companheiros, instalados no país, e aluga-los em funcionamento para a Petrobras, que foi sócia, investidora e contratante da empresa. Os estaleiros contratados foram em Ceada Paraguaçu, na Bahia, Brasfels, no Rio de Janeiro, Aracruz Jorongue, no Espírito Santo, Atlântico Sul, em Pernambuco, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 3 deles controlados por empreiteiras nacionais, como Odebrecht, UAS, UTC, Engevix, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, do cartel acusado na Lava Jato de fatiar obras de refinarias desde 2004. As revelações sobre a aventura da Sete Brasil como registro delator servem para 2 investigações em que Palocci colabora, a da Lava Jato, em Curitiba, sobre corrupção de pessoas ligadas à Petrobras e à Sete Brasil, e a da Operação Greenfield, em Brasília, sobre desvios nos fundos de pensão das estatais em benefício de políticos do PT e do MDB. Com a Lava Jato deflagrada em 2014 e a descoberta de que 1% de propinas nos negócios, a Sete Brasil quebrou em 2016 sem entregar nenhuma das sondas. Alguns dos estaleiros faliram. Petrobras e os investidores ainda calculam os prejuízos. Dos 28 equipamentos que começariam a ser entregues em 2016, só 4 serão viabilizados. Propinas. A interferência nos fundos estava diretamente ligada à reunião no Palácio do Alvorada, no início de 2010, narrada por Palocci no termo 1 da delação tornado público na semana final do primeiro turno das eleições 2018 pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nela, Lula teria exigido do ex-ministro, de Dilma e de José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que os negócios das sondas bancassem as campanhas do PT. O episódio é citado por Palocci como a cena mais chocante de um presidente que sucumbia ao pior da política no melhor dos momentos do seu governo e marca uma mudança significativa na forma como Lula interagia com a corrupção nos governos do PT. Ele, Lula, sempre soube que tinha ilícito e sempre apoia as iniciativas de financiamento ilícito de campanha, mas no caso do pré-sal ele passou a ter uma atuação pessoal, direta, afirmou Palocci, em uma das 63 vezes que deixou a carceragem da PF, em Curitiba, para colaborar. Eu, a Dilma e o Gabrielli ficamos um pouco perplexos da maneira sem cerimônia que ele, Lula, abriu e fechou o assunto. Ele raramente fazia dessa maneira, tão explícita e tão direta. Defesas. A Previ afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o investimento em FIP-Sondas foi realizado de acordo com as normas regulatórias vigentes e estava em consonância com a política de investimentos da Fundação. Foram realizados diversos estudos técnicos antes da aquisição do ativo, que foi realizada obedecendo toda a governança de processo decisório da entidade. Destacou que sua participação foi de 9,9% das cotas do FIP e que o valor investido, de R$ 180 milhões, equivale a cerca de 0,1% das reservas dos planos da Previ. A Previ não coaduna com atos ilegais. Caso fique comprovado que o nome da Previ foi utilizado para vantagens indevidas, serão adotadas todas as medidas para reparação de danos. A Petrus informou por sua assessoria que não teve acesso à delação e não comenta investigações em andamento. E que foram e continuam sendo realizadas comissões internas de apuração para averiguar eventuais irregularidades em investimentos decididos no passado. A diz que continua colaborando de forma irrestrita com o Ministério Público. Procurada, a FUNCEF informou por meio de sua assessoria de imprensa que não se manifesta. Negam. O ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma negam todas as acusações e afirmam que Palocci mente para sair da prisão. O ex-ministro está detido desde outubro de 2016, em Curitiba. Em nota oficial, o advogado Cristiano Zanin Martins afirma que a delação de Palocci foi recusada pelo Ministério Público Federal. Diz que mais uma vez Palocci mente, sem apresentar prova para obter generosos benefícios. O advogado Rafael Favetti, que defende Guilherme Lacerda, informou que ainda não teve acesso ao inteiro teor da delação de Antônio Palocci, o que limita a compreensão do relatado pelo criminoso confesso. A defesa de Lacerda reafirma a lisura dos procedimentos feitos por ele quando diretor-presidente da FUNCEF. Lacerda não teve alteração patrimonial, tampouco qualquer resquício de enriquecimento ilícito durante ou depois de sua gestão, disse o advogado. O ex-presidente da Previ Sérgio Rosa não comentou o caso.
Os demais ex-dirigentes dos fundos não foram localizados. Com a palavra, a Sete Brasil apresentou um plano de recuperação judicial, Rio de Janeiro, ainda sob a análise dos credores, que prevê a conclusão de 4 sondas conforme já é de conhecimento do mercado. Implementar o plano é a alternativa para viabilizar a companhia, buscando a conclusão de sondas que vão gerar recursos para permitir a recuperação de parte da dívida dos credores, geração de empregos e manutenção da atividade econômica. Sobre as investigações e informações citadas, a Sete Brasil informa que a atual administração apoiou e apoiará as investigações em curso, tendo sido a companhia prejudicada por conta dos fatos narrados. Com a palavra, a previo investimento em FIP Sondas foi realizado de acordo com as normas regulatórias vigentes e estava em consonância com a política de investimentos da Previ. Foram realizados diversos estudos técnicos antes da aquisição do ativo, que foi realizada obedecendo toda a governança de processo decisório da entidade. Em 2010, ano de criação do FIP Sondas, a Previ se comprometeu a investir até R$ 180 milhões ao longo do projeto para adquirir uma participação de 9,9% das cotas do capital total. É importante salientar que o valor investido equivale a cerca de 0,1% das reservas dos planos da Previ. Em 2011 a Previ analisou a decisão da Sete Brasil em participar de uma nova licitação para fornecimento de sondas à Petrobras e decidiu não acompanhar os novos aportes, tendo sua participação diluída ao longo do tempo, chegando aos 2,3% atuais. Os direitos de governança da Previ foram mantidos. Em 2015 a Previ prestou contas sobre esse tema em uma comissão parlamentar de inquérito, fornecendo informações, documentos e prestando depoimentos. O relatório final da comissão destacou a prudência da Previ em não acompanhar os novos aportes, comprovando a diligência da entidade na gestão do patrimônio dos associados. A Previ está atuando de forma diligente para recuperar o capital investido, analisando diversas alternativas. Seja atuando indiretamente, através das suas deliberações no âmbito do FIP Sondas em relação ao processo de recuperação judicial, como em tentativas de celebração de acordo com a Petrobras. O modelo de governança da Previ é robusto e transparente, com políticas de investimentos desenvolvidas pela Diretoria de Planejamento, executadas pela Diretoria de Investimentos e aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo. Essa segregação de funções traz mais segurança no processo de gestão de investimentos. O modelo de governança da entidade, que é reconhecidamente um dos mais modernos do segmento de previdência complementar do país. Isso se demonstra por meio das normas, processos e controles internos da Previ que, não raro, ultrapassam os requisitos da legislação e as exigências feitas pelo principal órgão supervisor do setor, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. É importante ressaltar que a Previ não coaduna com atos ilegais. Caso fique comprovado que o nome da Previ foi utilizado para vantagens indevidas, serão adotadas todas as medidas para reparação de danos. Reforçamos o nosso compromisso com o aprimoramento do sistema de previdência complementar fechado e nos colocamos à disposição da Justiça e das instituições brasileiras para prestar todo e qualquer esclarecimento necessário, à luz dos preceitos constitucionais e legais. Com a palavra, a Petrus não teve acesso à delação e não comenta investigações em andamento. A Fundação informa ainda que foram e continuam sendo realizadas comissões internas de apuração para averiguar eventuais irregularidades em investimentos decididos no passado. Os resultados das apurações internas são encaminhados às autoridades competentes que são responsáveis por realizar investigações, inclusive no âmbito criminal, e, se for o caso, apresentar denúncias contra os envolvidos. A Petrus continua colaborando de forma irrestrita com o Ministério Público. Com a palavra, a Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou comunicado que a empresa fez em março deste ano sobre os termos para um acordo com a Sete Brasil. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em reunião realizada ontem, 28/2, os principais termos para um possível acordo no âmbito do procedimento da mediação extrajudicial em curso com a Sete Brasil Participações S.A. em recuperação judicial. Os principais termos são os seguintes: manutenção dos contratos de afretamento e de operação referentes a 4 sondas, com o encerramento dos contratos celebrados em relação às demais 24 sondas. 2. Os contratos terão vigência de 10 anos com taxa diária de $299 mil, incluindo-se neste valor o afretamento e operação das unidades.
3. A saída da Petrobras e de suas controladas do quadro societário das empresas do Grupo 7 Brasil e do FIP Sondas, de forma que não detenha mais qualquer participação societária nessa empresa, bem como o consequente distrato de todos os demais contratos não compatíveis com os termos do acordo. A celebração de acordo entre Petrobras e 7 Brasil está condicionada à apresentação pela 7 Brasil de operador de sondas de classe internacional e com experiência em águas profundas, em conformidade com os critérios de aprovação da Petrobras. O referido acordo está condicionado também ao êxito na negociação e aprovação, pelos órgãos competentes de ambas as empresas, dos termos e condições finais dos documentos necessários à implementação do acordo. A companhia reitera que toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação é confidencial em relação a terceiros. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no meu. Um forte abraço e que Deus